Olá a todos, é mais um vídeo explicativo da parte de ondas. Esse assunto aqui vai tratar de invariância das leis da física e as suas consequências na equação de ondas, e isso nos leva às transformações relativísticas de referenciais. Esse é um assunto que foge da linha central de uma primeira abordagem em um curso de graduação na equação de ondas, mas fica como um material opcional, uma curiosidade para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. Então, o que nós vamos tratar aqui? Invariância das leis da física é um dos pilares fundamentais. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar direitinho o quadro, que é pequeno aí. Vamos ver. Acho que assim está bom. Bom, um dos pilares fundamentais da física são as leis de a invariância das leis, ou seja, você supõe que as leis da física elas valham em qualquer referencial, seja a forma de uma equação, invariância de forma especificamente, a forma de uma equação num referencial inercial deve ser idêntica em todos os referenciais inerciais. Isso foi proposto originalmente pelo Galileu em 1632 aproximadamente, onde ele mostrava que as leis de movimento não dependiam do estado de movimento em referenciais inerciais. Na equação de ondas, esse estudo de invariância da equação foi proposta inicialmente pelo Voldemar Voigt. Quem tiver curiosidade pode fazer uma pesquisa sobre o Voigt e as transformações de Voigt. Voigt era um físico e matemático que primeiramente cunhou a palavra tensor. No entendimento que se tem hoje, ele é um dos pioneiros no uso do termo tensor. Além disso, ele é muito importante em cristalografia. Na parte de cristalografia, ele tem um papel bastante importante. E, curiosamente, antes mesmo dos experimentos de Michelson e Morley, que demonstram a constância da velocidade da luz e a falha das transformações galileanas de referenciais, isso aconteceu em 1888, o Voigt fez um estudo da equação de ondas. E ele chegou a um conjunto de transformações, antes mesmo de saber da relatividade, muito similar às transformações de Lorentz, lá pelo ano de 1887. Inclusive, ele trocou certas ideias com o Lorentz, e o Lorentz havia uma pequena diferença na forma em que os dois apresentaram as transformações relativísticas. E o Lorentz falou, olha, se ele escreveu isso em algum lugar, que se ele não, ele muito bem poderia ter adotado a convenção do Voigt, embora depois experimentalmente se mostrou, através da dilatação temporal, que a forma do Lorentz era a que estava correta. Mas, curiosamente, o Voigt já tinha chegado a um conjunto de transformações muito similar às transformações de Lorentz, antes mesmo da evidência experimental que é o experimento de Michelson e Morley. Então, a ideia aqui é trabalhar um pouco com a questão de invariância e ver aonde a gente consegue chegar com isso. A primeira das coisas que eu pretendo abordar é o seguinte, né? A invariância especificamente aqui estamos pensando na forma das equações, significará que a equação num referencial A tem a mesma forma que num referencial B. Então, isso é o que nós esperamos. Né? Equação que descreve algum fenômeno em A deve ter a mesma forma que a equação em B. Então, para começo de conversa, nós vamos falar a respeito de uma transformação de rotação pura. Imagine que você tenha dois referenciais, um referencial x, y, ou vou usar a letra z para continuar no uso
distância de propagação que tínhamos usado anteriormente. Então aqui no nosso gráfico nós temos o eixo XZ. Suponha aqui um certo Z índice linha, um certo X índice linha. Eu tenho dois referenciais. É o referencial, vamos chamar assim de S, ou A, né? Só para usar mesmo aqui. A é o referencial XZ, e o referencial B é o referencial X', Z'. São dois referenciais. Basicamente, a origem dos dois referenciais está no mesmo ponto, eles apenas são rotacionados por um certo ângulo θ, de tal maneira que eu possa escrever o seguinte conjunto de transformações de variáveis, né? Z índice linha corresponderia a x cosseno do ângulo mais z seno do ângulo de rotação entre os dois referenciais. E o x' corresponderia então a x seno do ângulo e z cosseno do ângulo. E o x' seria então x vezes o cosseno do ângulo θ menos o z vezes o seno do ângulo θ. Isso aqui é um par de transformações lineares de dois referenciais onde eu estou aplicando uma rotação, né? Um conjunto de equações aqui que transforma do referencial x e z para o referencial x' e z'. Desculpa. Para que vocês tenham uma clara noção do que acontece nessa transformação, eu vou pegar o porquê a equação z' é escrita dessa maneira aqui. Então eu vou apagar essa parte aqui para deixar mais clara esta parte. Depois você pode fazer o do x' também. Então vejam só. Nós temos aqui um eixo x, um eixo z, e aqui nós vamos ter o nosso eixo z índice linha. Este aqui é o ângulo θ. E, obviamente, que aqui, formando 90 graus, com o z', nós temos a variável x'. Imagine um ponto qualquer, um ponto nesse gráfico, vamos colocar esse ponto para cá. Esse ponto aqui é um ponto XY, um ponto XZ, perdão. Então você tem aqui uma certa altura x e uma certa distância z em relação ao eixo z. Se nós projetarmos esse ponto para o z', ele vai ter esta coordenada z' aqui e naturalmente que esta coordenada x' aqui. Ele tem esta coordenada z' e esta coordenada x'. Certo? Agora vejam só. Eu quero expressar o valor da coordenada z' em função especificamente dos valores das coordenadas x e z, dado que o ângulo entre os dois referenciais é o ângulo θ. Eu teria, por exemplo, rotacionado este referencial para encontrar um novo referencial z', né? Tem uma relação de rotação entre esses dois referenciais. Então veja só o seguinte, a coordenada z, ela tem duas partes. Vou tentar escrever o ângulo θ um pouco mais para cá, que corresponde à projeção desse z sobre o eixo z'. Então eu vou escrever o seguinte, z' é igual z é a projeção desse pedaço aqui, ó, mais esse outro pedaço que está aqui. Então essa projeção aqui, ó, ela dá o quê? Z vezes o cosseno do ângulo, z cosseno de θ. Mas eu tenho a outra parcela aqui, que é esta quantidade aqui, ó. Você note que você pode transferir essa distância para cá, ó,
e aí você vai ter paralelamente esta quantidade aqui, ó. Então eu vou formar esse novo triângulo aqui, onde aqui novamente é o ângulo θ, já que nós temos θ, aqui nós teremos 90 graus, esse aqui é o complemento de θ, aqui também esse ângulo será 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus, desculpa, acho que não dá para ver muito bem aí. Esse ângulo que está bem aqui, olha, é 90, porque esse é 90, aqui é 90 menos θ, então aqui também é 90 menos θ, e esse ângulo daqui é θ. Então, claramente que esta quantidade que está aqui, ó, valerá toda essa altura, x, essa parte aqui, né? Esse cateto vale esta hipotenusa, x, vezes o seno do ângulo, que é o ângulo θ aqui em cima. Então, x vezes seno de θ. Então, consequentemente, nós teremos a projeção do z sobre esse eixo e a projeção do x sobre esse eixo somando-se. Portanto, eu vou ter mais x seno do ângulo θ. E isso me dá a transformação das variáveis x e z para a variável z'. A mesma coisa você pode aplicar aqui como regra, só que aqui claramente, se você projetar o x para cá, você vai ter todo esse pedaço. Dado que aqui é o ângulo θ, aqui é 90 graus e aqui também, esse também é o ângulo θ, então você vai ter x vezes o cosseno, só que a parte em z projetada para esse eixo aqui desconta uma fração, por isso aquele sinal menos na transformação. Então nós temos aqui uma transformação de referenciais. Bom, dito isso, imagine o seguinte. Você pode generalizar isso para as 3 dimensões, mas eu vou considerar em 2. Imagine que no referencial A, que você tem as variáveis x e y, desculpa, o y está me atrapalhando aqui, x e z. A sua equação, ela está escrita assim, ó, derivada segunda em z, menos 1 sobre v quadrado, que estamos falando da equação de ondas, né? Eu vou usar o c para velocidade agora, ficar mais próximo da onda eletromagnética, convenção que é usada normalmente, igual a zero, certo? Então nós temos essa equação de ondas no referencial A. O que eu espero? Eu espero que no referencial B, eu espero que seja o seguinte, x', z', a equação não mude de forma. Então ela deveria ser derivada segunda em z', menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda no tempo, o tempo não está sendo transformado ainda, vezes psi de x' e z' igual zero. Isso é o que eu deveria esperar. Esperado. Mas, veja só, nós precisamos fazer a transformada, ou melhor dizendo, a transformação das derivadas para ver o que acontece. Eu sei como. São as formas da transformação. Eu sei a transformação. Então, nós podemos escrever aqui, olha, x' é igual a x vezes o cosseno de θ menos z vezes o seno de θ. Z' é igual menos x, mais x seno de θ, mais z cosseno de θ. E se nós formos escrever, então, a derivada z, sempre aquela ideia, né? Derivada x' de z e de x' mais derivada da variável z' em relação a z de dz'. Note aqui que você tem x', sobra sempre a variável ddz, né? ddz, dx', x', z'. Se tivesse mais variáveis, você poderia continuar a escrever. E ddx claramente vai nos dar dx', dx, derivada em relação a x',
mais dz' dx, derivada em relação à variável z'. Como você tem o par de transformadas, essas derivadas aqui todas você pode calcular prontamente. O que você vai ter aqui é essencialmente, olha, a derivada de x' em relação a z vai me dar menos o seno de θ. Dx' dz menos seno θ. Então nós vamos ter aqui menos o seno de θ de dx', dz' dz, cosseno de θ. Então, mais cosseno de θ de dz. E aqui, o que nós temos? D dx, tenho que calcular a derivada do x' em relação a x, é o cosseno de θ, então isso aqui dá o cosseno do ângulo θ de dx', e o dz' derivado em relação à variável x, que nos dá o seno do ângulo θ, vezes a derivada em relação a seno de θ, derivada em relação a z'. É o que temos aqui. Então essa é a nossa transformação das derivadas. Então a derivada em relação à variável z, ela é dada desta maneira aqui. Note o seguinte, se nós pegarmos a equação de ondas, eu vou escrever que isso aqui é o d dz, isso aqui é o d dx, só para lembrar aqui, né? Se nós pegarmos a nossa equação de ondas, d2 dz2 menos 1 sobre c quadrado derivada segunda no tempo, operando sobre a nossa função que depende de z e de t, não depende de x porque é uma solução particular que escolhemos, ou no nosso referencial pensávamos por ter uma onda que propaga em z que a função, que a equação é essa aqui. Se nós substituirmos a derivada em z segunda, ou seja, a derivada aplicada sobre a derivada, nós teremos o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e duas vezes o primeiro fator pelo segundo fator. Então isso aqui está no referencial A. Se nós formos para o referencial B, nós teremos seno quadrado de θ, derivada segunda em relação a x', mais cosseno ao quadrado de θ, derivada segunda em relação a z', então, isso aqui é x', isso aqui é z', menos duas vezes o produto seno vezes cosseno, e é uma derivada segunda cruzada em x' e z'. Ainda, naturalmente, não fizemos nada com o tempo, então a nossa equação no referencial B, naturalmente que vai ter ainda 1 sobre c quadrado, derivada segunda no tempo, operando sobre uma função psi de x', de z' e de t. E isso tudo aqui é igual a zero. Notem que essa equação no referencial B não é igual à equação no referencial A, porque tudo que eu gostaria que acontecesse, pela ideia de invariância de forma, é que no referencial B a equação tivesse somente a derivada segunda em z', esse termo que tem derivadas cruzadas não aparecesse, e nem a derivada em x'. Mas por que está acontecendo isso? Porque no meu sistema original está faltando um termo, né? Então vejam só, nós vamos fazer a seguinte mudança no nosso referencial A. Nós vamos escrever a equação em A da seguinte forma: d2 dx2 mais d2 dz2 menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda no tempo, operando sobre uma função que é agora de x, z e t, igual a zero, cujo caso particular seria uma solução que não dependesse de x, então seria só uma função de z e t, portanto, a derivada segunda em x
aplicado a uma função que não dependesse de x, daria zero. Então, no referencial a gente coloca a dimensão x na equação, né? Ela tinha só derivada segunda em z. Se eu acrescento a derivada segunda em x, porque eu tenho as dimensões x e z, efetivamente, o que vai acontecer no referencial em b? Vamos ver. Bom, em b eu preciso converter as derivadas de dx em derivadas em relação a x' e z'. E nós tínhamos lá que d dx valia menos o seno de θ de x' mais o cosseno do ângulo θ de dz'. Desculpa. Deixa eu ver se eu pego Tinha um erro na equação, mas deixa eu ver se eu pego um giz um pouco melhor aqui. Então, d dx corresponderá a o cosseno de θ de dx' menos o seno de θ de dz'. E o ddz, então, nos dará o seno de θ, derivada em relação a x', mais o cosseno de θ, derivada em relação a z. Note que na hora que você quadra esse fator, esse e esse aqui, ó, que aparecem agora somados, você vai ter o quadrado do cosseno multiplicando d dx, d2 dx2, mais o quadrado do seno, vezes d2 dx'2. Porque eu vou ter esse quadrado, ou seja, a derivada segunda, somada com esta derivada segunda. Então, se eu fizer a derivada segundas somadas, d dx' vai ter um termo em derivada segunda com cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. E o mesmo vai acontecer com d dz. E os termos que no quadrado vão ficar do tipo cosseno vezes seno, para a derivada segunda em x eu vou ter menos 2 vezes cosseno vezes seno. Para a derivada segunda em z, eu vou ter 2 vezes seno vezes cosseno. E aí isso se cancela. Então, no referencial B, a equação vai ficar d2 dx'2 mais d2 dz'2 menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda no tempo. E agora a função é uma função de x', z' e t. Então, essa é uma forma de você mostrar que da equação que nós tínhamos originalmente, que poderia ser interpretada como uma equação em uma dimensão espacial, mas eu quero generalizar para mais dimensões, você poderia pensar o seguinte: ok, se eu tiver derivada segunda em z apenas, em duas dimensões agora, x e z, duas dimensões espaciais. Se eu tiver derivada segunda em z apenas, e eu faço uma transformação de referencial, a equação de ondas não é invariante só com a derivada segunda em z. O que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar a derivada segunda em x, porque somente este operador aqui é que quando eu aplico uma transformação de rotação para encontrar um novo referencial linha, é esse operador aqui que tem invariância de forma, ou seja, derivada segunda em x' mais derivada segunda em z'. E a mesma lógica eu posso aplicar para generalizar para três dimensões. Se eu aplicasse uma rotação em três dimensões, indo para um referencial do referencial XYZ para o referencial X', Y' e Z', o que eu teria que fazer? Eu teria que acrescentar também a derivada segunda em Y. É por isso que foi comentado anteriormente que a transformação de referencial e o requerimento de invariância das leis em mais dimensões
implica que eu não posso ter na equação de ondas apenas uma derivada segunda numa única variável de coordenada espacial. Eu preciso ter as derivadas segunda em x, agora que a gente vai para 2 dimensões, e se fosse para 3 dimensões, é um pouco mais complicado de mostrar, mas eu teria que ter também a derivada segunda em y. E, portanto, aqui nós ganhamos a invariância da equação. Olha, essa equação aqui tem a mesma forma, ou seja, tem as derivadas segundas em x, em z, x', em z', derivada segunda no tempo, nos dois referenciais. Ela tem a mesma cara, tem o mesmo formato. A constante física c, inclusive, não mudou nesse caso, indo de um referencial para outro. A equação tem uma invariância de forma. Então, eu preciso, quando generalizamos a equação unidimensional para chegar a uma equação tridimensional, em 3 dimensões espaciais de onda, né, ou seja, de 1 mais 1d, onde nós tínhamos a derivada segunda em z, menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda no tempo, operando sobre uma função z e t, então, em 1 mais 1 dimensões, para eu ir para 1 mais 3 dimensões espaciais, eu preciso trocar a derivada segunda por aquele operador que é invariante por rotações. E este cara é o Laplaciano. Esse cara é o operador Laplaciano, que contém dentro dele as derivadas segundas em x, y e z. Bom, não sei se ficou tão clara a questão dessa transformação, mas olha só, vou fazer aqui com o d dx. d dx, ele é menos o seno de θ, aliás, é mais cosseno de θ x', menos o seno de θ de z'. Se você elevar ao quadrado esse cara, ou seja, aplicar a derivada segunda de verdade, né? Mas é o equivalente a como se você estivesse fazendo isso aqui ao quadrado. É operar isso aqui 2 vezes sobre uma função. Você vai ter o quê? O cosseno ao quadrado, com a derivada segunda em x', mais o seno ao quadrado, com a derivada segunda em z'. E, como tem um menos aqui, menos 2 vezes seno vezes cosseno e a derivada cruzada, x' e z'. Se você pegar o operador derivada segunda em z, nós já tínhamos feito isso antes, nós vamos ter o cosseno ao quadrado derivada segunda em relação a z', mais o seno ao quadrado derivada segunda em relação a x', e mais 2 vezes o seno vezes o cosseno, a derivada segunda, x', z'. Então nota que quando você somar isso aqui na equação de ondas, nós temos a identidade trigonométrica na hora de somar tudo, né? O cosseno ao quadrado vezes mais o seno ao quadrado, multiplica a derivada segunda em x', isso dá 1, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. O mesmo acontece para as derivadas segundas em z', e esse fator cancela aquele, ó, exatamente igual, só que de sinal trocado. Então você tem o operador original, que é esse mais esse, vira o operador transformado, que é esse linha mais esse linha, simplesmente. Então você tem a invariância da forma da equação. Bom, o outro caso interessante é o seguinte. Ao invés de falarmos de variáveis espaciais, nós vamos fazer uma transformação de coordenadas espaço-temporais. Então, a primeira coisa que foi percebida é com uma transformação galileana, né?
Então você pode pegar aqui, a equação de ondas agora para nós vai ser essa aqui, d2 dz2, menos 1 sobre c quadrado, elevado a segundo no tempo, desta função, igual a zero. Essa é a equação que a gente está querendo tratar. Imagine que você tenha dois referenciais, né, onde, digamos assim, você tem aqui o referencial 1, supõe aqui o z índice linha, x índice linha, os dois referenciais agora se movem um em relação ao outro, você tem o x, vou colocar esse aqui, o x e o z, e esse aqui o x' e o z', aqui, ó. Então eles são colineares, o z com o z' e o x com o x', só que este referencial aqui está se movendo para lá, digamos assim. Então, a ideia central é que, na transformação galileana, a transformação de Galileu, T' igual a T, e o x' vai ser igual. Imagine o x menos v vezes t. Né? Ou seja, se você quiser pensar aqui quanto vale x na transformação inversa, velocidade v é a velocidade com que o referencial linha está se movendo para a direita em relação ao referencial original x e z. Então você pode pensar o seguinte, olha, se você der um ponto no referencial x' e z', variáveis aqui são as variáveis z', z. X' é igual a x. Eu não vou fazer nada com o x'. Então, na verdade, eu estou pensando só em duas dimensões. O x' aqui é só para mostrar dois referenciais se movimentando um em relação ao outro. Então, nota o seguinte, que se você pegar no referencial x' e z' um ponto parado nesse referencial x' e z', esse ponto tem uma certa distância z' em relação à origem aqui do referencial x' e z', mas no referencial x e z, o z que o cara vai... O x é o mesmo, é a mesma altura aqui, x' é igual a x, mas o z que o observador em x e z vai medir se os dois coincidirem em t igual a zero, os dois referenciais coincidem no tempo t igual a zero, z' mais v vezes t. Então agora nós estamos usando a letra V para indicar a velocidade relativa entre os referenciais. O c é a velocidade da onda que aparece na equação de ondas. Pois bem, então a nossa transformação de coordenadas é essa aqui, t' igual a t, z' igual a z menos vt. Essa é a transformação de Galileu entre dois referenciais. Vejamos o que acontece com as derivadas. Vamos ver o que acontece com as derivadas. Então, a derivada temporal vai corresponder dt' dt, derivada em relação a t', mais dz' dt, dz'. E a derivada em z' vai corresponder a ddz, né? Derivada de dz vai corresponder a dz' dz, derivada em relação a z' mais dt' dz, derivada em relação ao t'. Transformação de derivadas. Bom, o que acontece aqui? dt' dt é 1, porque o t' é igual a t. Então aqui eu vou ter derivada em relação ao t'. E o z' é z menos vt. Então dz' dt é menos v. Dz'. Essa é a derivada de dt no referencial linha. Ao passo que aqui nós vamos ter
dz', só lembrando que o z' é z menos vt, então dz' vai dar 1. Eu vou ter dz'. Só que o t' não depende das coordenadas espaciais. O tempo no referencial linha é igual ao tempo no referencial sem linha. Então o tempo é o mesmo. O t' é somente igual a t. Então ele não depende de nenhuma derivada, nenhuma dependência com z. Claramente essa derivada é zero e então a derivada em z vira igual à derivada em z'. ddz igual a ddz', ddt igual a derivada no tempo t' menos v derivada no z', na coordenada espacial. Então, se nós substituirmos isso na equação de ondas, veja só, a derivada segunda em z vai ficar em referencial B, que é o referencial que nós temos o z' e o t'. No referencial A nós temos o z e o t. O que nós vamos ter? Nós teremos, no lugar da derivada do tipo espaço, nós teremos uma derivada segunda, ddz. Derivada segunda vai ter o quê? dz'. Então, derivada segunda em z vira derivada segunda em z', menos 1 sobre c quadrado. A derivada segunda no tempo vira o operador derivada operando duas vezes, ou seja, entre aspas, ao quadrado daquele operador lá. Então nós vamos ter derivada segunda em relação a t', mais v quadrado derivada segunda em relação a z', e o produto duas vezes, menos 2v derivada segunda cruzada, né, em t' e z'. E isso tudo aqui operando sobre a função psi igual a zero. Note que agora a equação de ondas em B não é igual à equação de ondas no referencial A. Então isso nos mostra, né, o que eu precisaria que acontecesse? Que a equação de ondas no referencial linha fosse d2, dz'2, menos 1 sobre c2, d2, dt'2 igual a zero. Só que apareceu esse termo e esse termo aqui espúrios. Então essa equação aqui não é invariante por uma transformação de Galileu. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Deixa eu apagar aqui. Nós acabamos de mostrar que a equação de ondas não é invariante por uma transformação galileana de coordenadas. Transformação galileana não deixa a equação de ondas invariante. Então, o que é que nós podemos propor? Olha, podemos propor um tipo de transformação de referenciais que me diz o seguinte, olha, t' é igual a um cosseno hiperbólico de um, já vou explicar por que o cosseno hiperbólico, de um ângulo alfa. Esse ângulo é um pseudo-ângulo, na verdade é um ângulo hiperbólico, né? Funções hiperbólicas, menos, vezes t, menos o seno hiperbólico desse mesmo alfa vezes o z. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar por c vezes t, porque aí nós temos a transformação em termos de coordenadas, c vezes t', c vezes t, z, ou seja, tudo em unidades de metros. Então, a transformação de uma pseudo-rotação, entre aspas, uma rotação hiperbólica. Z' igual. O Z' vai ser igual ao cosseno hiperbólico desse mesmo alfa vezes Z, menos o seno hiperbólico desse mesmo alfa vezes C vezes T.
essa é a transformação proposta, né? Essa é a transformação com essa cara que o Lorentz percebeu. Olha, as transformações de coordenadas galileanas entre dois referenciais inerciais não funcionam, não deixam a equação de ondas invariante. Então tem que propor outra coisa. O que é que eu vou propor? Eu vou propor que o tempo e o espaço se transformam. Eu não vou dizer que o tempo t' é igual ao tempo t. Eu vou transformar o tempo também, para incluir aqui a parte espacial, fazendo esse novo tipo de transformação linear que não deixa mais o tempo absoluto. No nosso novo sistema de coordenadas, o tempo t' depende do t e do z, e o z' depende de z e de t. Pois bem, uma coisa importante é que, se nós formos olhar o que acontecia com o operador só a parte espacial, d2 dx2 mais d2 dz2, nós temos um fator de soma aqui. E isso aqui vai ser invariante por rotações normais. Esse aqui é um tipo de espaço euclidiano. Porém, um operador que é dito hiperbólico, como é o caso desse aqui, ó, dz2 menos 1 sobre c2, d2 dt2, ou seja, eu poderia converter o tempo em um ICT, ou seja, uma coordenada espacial imaginária, ou por outra, eu posso olhar para esse sinal menos aqui, isso induz esse tipo de operador aqui que tem menos no lugar de mais, eu tenho derivadas segundas, eu tenho menos aqui no meio do caminho, induz transformações não com ângulos reais, e sim com ângulos imaginários, ou seja, um seno de um ângulo imaginário vai te dar alguma coisa dependente de um seno hiperbólico. Então, eu não vou mais usar os parâmetros desta, entre aspas, rotação de referenciais, eu não vou mais usar senos e cossenos, eu vou usar senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. É isso que vai ser usado agora. Então, vejam só um fato muito interessante. Na relatividade, assim como se você fizer rotações, o que se preserva numa rotação é x² mais y² igual a uma constante, numa rotação pura, euclidiana, no espaço de Minkowski, aqui eu poderia dizer que é ΔX² mais ΔY², eu vou ter, ou z, né, para usar a variável z aqui, como estávamos usando, no espaço hiperbólico, nós vamos ter algo como c vezes t² menos z², isso aqui, igual a um tipo de uma constante. Você veja só, isso você pode fazer como um exercício. Só lembrando, né, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um ângulo de rotação real, ou seja, numa rotação pura aqui, é igual a 1. O equivalente hiperbólico dessa equação é cosseno hiperbólico ao quadrado de um certo alfa menos o seno hiperbólico ao quadrado desse alfa é a unidade. Então essa aqui é uma relação matemática muito importante. Você note que se você substituir t aqui nessa equação por c vezes t, né, c² aqui, c vezes t por c vezes t' cosseno hiperbólico de alfa, então eu estou substituindo c vezes t por c vezes t', cosseno hiperbólico de alfa, menos z', seno hiperbólico de alfa, ao quadrado, menos o z. Quem que é o z? O z é... Bom, eu posso escrever, na verdade, a equação c² t' menos z'. Eu vou usar os argumentos c
ao quadrado t' ao quadrado menos z índice' ao quadrado igual a uma constante. Eu vou substituir pela transformação proposta um pouco atrás, que me diz que c vezes t' é c vezes t cosseno hiperbólico de alfa menos z seno hiperbólico de alfa, quadrado, né? Quadrado, estou colocando no lugar desse aqui, menos z cosseno hiperbólico de alfa, menos c vezes t seno hiperbólico de alfa, essa é a transformação, tudo ao quadrado, quanto é que vai dar aqui? Vejam só, eu vou ter para a parte do tempo c quadrado t quadrado, cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado, mas aqui vai aparecer esse menos ao quadrado é mais, tem um menos aqui, seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de alfa, eu vou ter exatamente essa relação multiplicando c vezes t, então você vai ter ct quadrado. A parte que é o produto cruzado, você vai ter c vezes t vezes z, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico duas vezes. Aqui com o sinal menos, né? Tem menos aqui. Aqui a mesma coisa, c vezes c vezes z vezes c vezes t, vezes o cosseno vezes o seno hiperbólico, duas vezes, só que aqui tem o sinal menos, cancela tudo. E o z, né, ele vai ficar ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado aqui, menos cosseno hiperbólico ao quadrado aqui, que é o menos 1. Então o z vai ficar multiplicado por menos 1 z quadrado. Então note que ct' ao quadrado menos z' ao quadrado é igual a c quadrado t quadrado menos z quadrado. Ou seja, esta pseudo-rotação, esse tipo de rotação no espaço hiperbólico mantém a invariância da diferença, c quadrado t quadrado menos z quadrado. Em analogia com o que faz uma rotação pura para uma métrica euclidiana, ou seja, a soma dos quadrados é uma constante quando você transforma por uma rotação. Os quadrados de um vetor de posição aqui no caso, né, ou de qualquer outro vetor. Bom, então, uma vez que a gente sabe que as transformações hiperbólicas fazem o serviço que deveria fazer para manter a métrica, ou seja, o tamanho c quadrado t quadrado menos z quadrado igual a uma constante, nós podemos ver o que acontece com a transformação de coordenadas. Antes disso, nós precisamos identificar quem é, ou qual é o valor desse seno hiperbólico. Então veja só, se nós temos a seguinte equação, z' igual z vezes o cosseno hiperbólico de alfa menos c vezes t, o seno hiperbólico de alfa, e nós imaginarmos um ΔZ, eu posso escrever assim, ó, ΔZ' igual ΔZ cosseno hiperbólico de alfa menos c ΔT seno hiperbólico de alfa. Aí perceba o seguinte, se você tiver um ponto fixo no sistema de coordenadas, linha, o ΔZ é zero, porque você tem um z constante, um z' constante no referencial linha. Ou seja, você tem um objeto que está se movendo no referencial x e z e t, e ele está parado em relação às coordenadas espaciais no referencial linha. Então, se esse cara aqui é zero, não há deslocamento no referencial z', você vai ter o quê? ΔZ cosseno hiperbólico de alfa menos c ΔT seno hiperbólico de alfa igual a zero. E aí eu posso dividir toda a equação por ΔT. Eu vou ter zero igual ΔZ sobre ΔT cosseno hiperbólico de alfa menos c seno hiperbólico de alfa. E eu preciso lembrar que o ΔZ sobre o ΔT é exatamente o deslocamento ΔZ do objeto no referencial, Z e T, dividido pelo ΔT, isso é exatamente a velocidade de deslocamento entre os dois referenciais. Lembrando que no referencial linha eu peguei um ponto fixo lá, sem se movimentar no referencial linha. Então o ΔZ sobre ΔT corresponderá a
velocidade relativa entre os dois referenciais. Isso aqui então me dá a seguinte equação. Eu vou ter aqui que o seno hiperbólico de alfa, por uma relação entre o seno e o cosseno hiperbólico, eu vou saber que o seno hiperbólico de alfa é igual, né? Jogando esse cara para o lado de cá, vai ficar mais C, posso dividir por C, esse ΔZ sobre ΔT é V, vai ficar V sobre C, cosseno hiperbólico de alfa. E essa constante V sobre C aqui normalmente é chamada de beta em análises de relatividade, porque você tem uma velocidade normalizada, V sobre C. Nós podemos muito bem deixar V sobre C. Então note que a transformação proposta, ela ainda implica uma relação com a velocidade relativa, ou seja, o seno hiperbólico tem uma relação direta com o cosseno hiperbólico do ângulo, esse pseudo-ângulo de transformação, esse ângulo hiperbólico, vamos chamar assim, e que diz que o seno hiperbólico de alfa é igual a V sobre C vezes o cosseno hiperbólico de alfa. Bom, aí nós podemos calcular exatamente quanto vale um deles. O cosseno hiperbólico, por exemplo, né? Eu sei então que o seno hiperbólico de alfa é igual a V sobre C, cosseno hiperbólico de alfa, mas eu sei também que o cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado menos o seno hiperbólico de alfa ao quadrado vale a unidade, e consequentemente eu posso tirar aqui que o cosseno hiperbólico de alfa menos, aí jogando o seno com esta equação aqui, cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado menos V quadrado sobre C quadrado, cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado igual a 1. Tiramos aqui cosseno hiperbólico de alfa, 1 menos V quadrado sobre C quadrado igual a 1. Eu posso dividir por 1 menos V quadrado sobre C quadrado e teremos então o cosseno hiperbólico de alfa com a raiz quadrada da equação. Vou tomar a raiz positiva, 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Esse cara é exatamente a variável gama da teoria da relatividade. Esse 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V quadrado é exatamente a variável gama, ou o parâmetro gama, melhor dizendo. Então nós temos a nossa transformação de referenciais dada da seguinte maneira agora. Só lembrando, o cosseno hiperbólico de alfa é o gama, que é 1 sobre 1 menos V quadrado sobre C quadrado raiz, né? Isso aqui. E o seno hiperbólico de alfa corresponde a beta vezes gama, porque é beta vezes o cosseno hiperbólico de alfa. Então nós temos isso aqui como sendo V sobre C raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. A nossa transformação de referenciais agora fica com essa cara. O Z' é igual. Se eu lembrar, né, que eu tinha cosseno hiperbólico de alfa vezes Z menos seno hiperbólico de alfa vezes CT, o seno hiperbólico de alfa é gama cosseno, é beta cosseno hiperbólico de alfa. Então eu posso colocar o gama em evidência. Quem tiver alguma dúvida pode fazer isso passo a passo. Z menos V vezes T, porque você vai ter aqui beta C vezes T, e o beta é V sobre C, então basicamente V sobre C vezes C vai dar o fator V vezes T. E o T', se você quiser multiplicar o C vezes T', vai te dar gama C vezes T menos, era o seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico de alfa vezes Z, e o seno hiperbólico gama está aqui em evidência, já é, portanto, o beta, né? V sobre C vezes Z, ou seja, ficou adimensional. Note que se você dividir tudo por C, essa constante C aqui vai embora da sua equação, esse aqui também vai, e aqui nós vamos ter um C quadrado, que é a forma típica que é apresentada
a transformação de Lorentz. Então a transformação de Lorentz, que em forma um pouco diferente foi que ele tinha as variáveis y' e x' também na dedução dele, foi introduzida também pelo Voigt, com essa diferença. Ela relaciona o tempo e o espaço de um referencial com o tempo e o espaço de outro referencial. E ela é um tipo de rotação, entre aspas, né, uma pseudo-rotação, uma rotação hiperbólica, né, que transforma um espaço, um sistema de referência em outro sistema de referência. Agora, nós precisamos só finalmente mostrar que essa transformação ela mantém a equação de ondas invariante. E aí, nós podemos fazer o seguinte. Quem é o DDZ? A gente sempre faz DZ', DZ, DZ' mais DT' DZ, derivada em relação ao T', e isso aqui vai te dar, então, o cosseno hiperbólico de alfa, que agora eu já sei quanto vale, mas vou expressar assim, dessa maneira. DZ', DT' DZ, eu vou ter menos um seno hiperbólico de alfa aqui, derivada em relação ao T' lá. É isso que nós vamos ter. E o DDT', o DDT, é o DT' DT, DT' mais DZ' DT, DZ'. Note que agora a coisa fica mais simétrica, né? Antes, a nossa derivada temporal tinha derivadas em T' e Z', e a nossa derivada em Z ficava igual à derivada em Z'. Então, a equação de ondas não preservava a sua forma, não tinha invariância de forma. Agora, nós temos aqui o cosseno hiperbólico de alfa, derivada em relação ao T', e esse aqui é menos o seno hiperbólico de alfa, derivada em relação à variável Z', certo? E nós podemos, então, quadrar esses operadores aqui. Se nós elevarmos ao quadrado, nós vamos ter a equação de ondas é isso, né? Derivada segunda em Z, o operador de ondas, né? O também chamado de D'Alembertiano, é isso aqui. Derivada segunda em Z, menos 1 sobre C quadrado, derivada segunda no tempo. Então você vai ter que elevar ao quadrado isso aqui. Vamos ter o cosseno hiperbólico ao quadrado, derivada segunda em Z', menos o seno hiperbólico ao quadrado, derivada segunda no tempo. Da mesma forma, aqui vai faltar um fator C em algum lugar aqui. Vocês podem fazer isso, fazer essa correção naturalmente. DT' DT, ok, mas DZ' DT aqui vai aparecer algum fator, né? Precisaria de um C DT' aqui, acho que tem que ter um C multiplicando aqui. Senão, só olhar por análise dimensional. Aqui, ó, menos C seno hiperbólico de alfa, e aqui tem que ter um sobre C, para que nós tenhamos dimensionalmente corretas essas equações. Então você vai elevar ao quadrado isso, elevar ao quadrado isso. Então, esse quadrado, menos 1 sobre C2, esse ao quadrado, vai ter que produzir a equação de ondas correta. E claramente que nós vamos ter o cosseno hiperbólico ao quadrado, só olhando a parte Z, né? Nós vamos ter o cosseno hiperbólico ao quadrado, derivada segunda em Z' que vem desse cara, esse aqui ao quadrado. E aqui nós vamos ter um menos C quadrado, aliás, um C quadrado, porque o menos ao quadrado vai ficar mais. C quadrado, o seno hiperbólico também vai ficar ao quadrado, derivada segunda em Z'. Esse C cancela esse outro aqui,
E o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado, esse menos veio daqui, vai nos dar 1, é a identidade hiperbólica. Então nós vamos ter derivada segunda em relação a z'. A derivada segunda em relação ao tempo, olha, tem um seno hiperbólico ao quadrado sobre c quadrado que veio daqui. Né? Então eu vou ter um seno hiperbólico ao quadrado menos o cosseno hiperbólico ao quadrado que veio daqui, sobre c quadrado. Né? E seno hiperbólico menos cosseno hiperbólico é menos 1. Então nós vamos ter menos 1 sobre c2, derivada segunda em relação à variável temporal, t'. Então, essas duas partes estão ok. E agora você vai ter 2 vezes isso vezes aquilo. Então vai ficar 2 vezes cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, derivada cruzada sobre C. Aqui você vai ter a mesma coisa, negativo de 2 vezes o cosseno hiperbólico, seno hiperbólico vezes o C, derivadas cruzadas. Mas aqui tem um fator de menos 1 sobre C quadrado, que deixa o fator, um fator de 1 sobre C aqui. E é uma subtração. Então esses fatores se cancelam mutuamente. E, portanto, é isso mesmo que acontece. O operador de ondas fica invariante por uma transformação de Lorentz. Essa é a ideia. A invariância da equação de ondas, ela só é achada numa transformação entre referenciais inerciais por uma transformação do tipo de Lorentz, ou seja, ao invés de ter o tempo absoluto, o tempo passa a ser relativo, dependente do referencial. Ou melhor dizendo, a transformação de coordenadas não pode deixar o tempo igual nos dois referenciais. Você tem que fazer uma transformação linear que englobe a transformação misturada das variáveis espaço-temporais. E isso era uma evidência em favor da teoria da relatividade, se você quer, por exemplo, propor que as leis da física, e uma das equações dinâmicas é a equação de ondas, ela não deve depender do referencial, ela deve ter a mesma cara. Ela não deve, ao passar de um referencial para outro, ganhar termos espúrios. Então isso, naturalmente, só é atingido através das transformações de Lorentz. Bom, encerramos essa etapa. Talvez alguma coisa tenha ficado um pouco confusa. Eu sugiro que os cálculos possam ser repetidos por quem tiver interesse, os passos que a gente fez aqui, mas aqui está a demonstração, portanto. Encerramos aqui.